Então, o maior poder de Deus é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, em Cristo. E se crê pela ação do Espírito. Nós vimos que uma evidência de uma pessoa cheia do Espírito não é as ações externas, mas é o que o Espírito produz internamente e que se manifesta. O fruto do Espírito: alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Essas são características que nós vemos para eu distinguir se aquela pessoa que professa Cristo o Espírito Santo habita plenamente nela. E nós vimos também que o Espírito Santo veio quando? Ele veio habitar em todos aqueles que recebem a Cristo pela fé no dia de Pentecostes, na celebração do Pentecostes, em Atos capítulo 2, e ali ele se manifestou com línguas e com fogo, ou línguas de fogo, labaredas de fogo. Foi ali que o Espírito Santo veio, e a partir daquele momento a igreja começa. Então nós vemos isso. Hoje nós vamos entrar nesse ponto, que é o dom de línguas de acordo com a Escritura. Para a gente não perder o foco, como último estudo nós tratamos sobre isso e vimos que as línguas manifestas ali eram idiomas humanos. Eu gostaria que nós pudéssemos entrar. Nós vamos trabalhar 1 Coríntios 12, 13 e 14, mas somente os textos que falam especificamente sobre o Espírito, sobre o dom de línguas. Depois nós vamos ver a importância de nós, cada um de nós como cristãos, se nós sabemos quais os dons que o Espírito Santo tem. Se todos nós, se você crê em Cristo, você tem pelo menos um dom. Nós vamos ver isso, se o Senhor permitir, mais à frente. Mas hoje eu gostaria que nós víssemos o dom de línguas de acordo com a Escritura. Por que é dom? Porque é uma dádiva, é Deus dá na pessoa do Espírito Santo. E lá em Atos 2 nós vimos, aqui um resumo do último estudo. O que nós vimos? Que o Espírito Santo concedeu um dom. Veio o Espírito Santo, se manifestou de maneira visível. Como ele se manifestou? Ele deu um dom de línguas. Aqueles homens que eram galileus e que provavelmente falavam somente o aramaico e talvez o grego, Deus deu para aqueles homens dons para falarem em outras línguas. Outras línguas eram outros idiomas. E por que ele deu? Para que eles pregassem o Evangelho para várias pessoas de várias nacionalidades que estavam se reunindo em Jerusalém naquele dia. Então ali é um dom, o dom de língua é sobrenatural. Eles nunca falaram, por exemplo, que eles nunca tivessem falado, se tivesse um japonês lá. Eles falavam aramaico. Eles eram galileus, homens simples, mas o Espírito Santo capacitou para que alguns deles falassem outros idiomas, por exemplo, o japonês, porque lá se tivesse alguns japoneses, eles ouviriam do Evangelho em japonês. Estou citando um exemplo, né? Ali havia 15 nacionalidades. Então eles falaram em outros idiomas. O dom é somente para cristãos, novos nascidos. Aqueles que têm convicção do novo nascimento, aqueles que têm certeza de uma nova vida em Cristo. E o propósito claro ali em Atos era o quê? A proclamação do Evangelho. As pessoas que estavam lá, eles disseram: esses homens não são galileus? Sim, mas como nós estamos ouvindo eles falar nas nossas próprias línguas as maravilhas de Deus? E Pedro então vai e prega o Evangelho, e ali é uma conversão. Então o dom de línguas são idiomas humanos. Isso é o que a palavra fala de maneira absolutamente clara. E a gente vai ver algumas implicações para isso. Os que ouviram entenderam a mensagem. Nós vimos o início da igreja, que é naquele momento que logo após Pedro pregar, 3.000 pessoas são convertidas. Creem no Evangelho, nascem de novo e Cristo vai transformar as suas vidas. E a igreja então ela começa ali, e esse início de Atos é maravilhoso. Atos capítulo 2, os versículos 42 e 44 mostra como a igreja começou. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aqueles irmãos que creram, homens e mulheres que creram em Cristo.
Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É o início da igreja. O poder do Espírito Santo transformou aquelas vidas. E aqui nós temos as bases de uma verdadeira igreja. Doutrina dos apóstolos, a comunhão entre os irmãos, aqueles que creem, um relacionamento. Por isso que a igreja, o corpo de Cristo é importante. Eles tinham o momento da ceia de lembrar do que Cristo fez, a oração. E os sinais e prodígios que eram feitos pelos apóstolos. E enquanto os apóstolos estiveram ali, eram feitos sinais e prodígios e maravilhas. Não significa que Deus não possa fazer, Ele faz. Mas não há mais apóstolos hoje. Enquanto alguns se definam como. Nós não queremos que haja apóstolos como esses hoje. A igreja então é composta desses irmãos, mas que são o quê? Eles nasceu de novo, passou a ser perfeito? Eu e você que cremos sabe que não, sabemos que não. A igreja é composta de pecadores, salvos pela graça, salvos para sempre pela graça. Mas nós somos pecadores, nós erramos ainda, nós pecamos. E aí então é triste ver que vários erros, mesmo nessa ação do Espírito, vários erros vêm para a igreja. E começam ali a ganância, por exemplo, de Ananias e Safira, onde aqueles irmãos, eles vendiam as propriedades e traziam os apóstolos aos pés dos apóstolos, para que eles distribuíssem, para que não houvesse, ninguém passasse por nenhuma necessidade. Pouco depois, já um casal já começa a querer reter o dinheiro. As viúvas, que depois passam a sofrer, a distribuição do alimento estava sendo igualitária. Na igreja está acontecendo isso. Judaizantes, aqueles que falaram, opa, não é só Jesus não, nós precisamos colocar algumas coisas aí. Divisões. Infelizmente a igreja, e entre essas divisões, por exemplo, Paulo, Silas, João Marcos e Barnabé, que tem uma divisão. Então a igreja, ela é a noiva de Cristo, mas ela é composta de pecadores. Atos mostra o início da igreja, mostra o ide pelo mundo para pregar o evangelho, mostra, o livro de Atos mostra, o Flávio está vendo isso nas viagens de Paulo, igrejas sendo plantadas, porque eles chegavam numa cidade, a igreja começou ali, em Jerusalém, e a partir disso Jesus tinha mandado, vocês vão sair de Jerusalém, Samaria, Judéia, os confins da terra. E eles começam aí pregando, e onde ele vai, crer uma pessoa ali, crê outra, ele planta uma igreja ali. Começa uma igreja, um grupo de irmãos. Igreja, sempre bom lembrar, não é estrutura, eram aqueles que creem. A liderança das igrejas era estabelecida, eles estabeleciam presbíteros e diáconos, era ordenança, isso é importante que haja. E sempre havia um alerta contra falsos profetas, que eles sempre estavam perto. As igrejas deveriam o quê? Para que elas não incorressem nos erros, se manter firmes aqui. Especialmente no primeiro ponto, doutrina dos apóstolos. Porque na doutrina dos apóstolos, nós saberíamos o que é certo e o que é errado em relação ao ensino que vem de fora. Uma das igrejas plantadas foi na cidade de Corinto, e aqui a gente tem ruínas da cidade de Corinto, que foi plantada, a gente fala plantar igreja, quem começou a igreja lá foi o apóstolo Paulo. Corinto era uma cidade da Grécia, ela obviamente existe até hoje, existe a moderna Corinto, e na época acredita-se que havia mais ou menos 200 mil pessoas na cidade. Lá havia gregos, judeus, romanos e escravos, vindos de outras nacionalidades. Era uma cidade pagã e imoral. Aqui no alto dessa montanha existia um templo, existe lá as ruínas, de uma deusa grega chamada Afrodite, que é a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Ali era promíscuo, que havia ali 1000 sacerdotes, entre homens e mulheres, sexuais. Eles iam adorar a deusa lá e tinha orgias naquele lugar. Então a cidade era extremamente promíscua, totalmente destituída de valores morais. O Paulo vai para lá então, e na sua segunda viagem missionária, ele vai levar o evangelho lá. E ali Corinto, naquele ponto ali. É nessa segunda viagem que ele vai na casa de dois irmãos, Áquila e Priscila. Atos 18:1 diz isso. E ali ele começa a igreja.
mais ou menos no ano 50. Quanto tempo depois? Jesus morre e ressuscita com 33 anos aproximadamente. Então, mais ou menos 17 anos depois do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo, Paulo começa uma igreja em Corinto. Eu estou dando esse pano, irmãos, para a gente entender como os erros entram. E para nós examinarmos sempre tudo a Escritura, à luz da Escritura. Paulo, quando ele planta essa igreja, ele fica lá aproximadamente por 1 ano e meio. Ele plantou, evangelizou, havia conversão, batizava, trazia para a igreja ia crescendo, e ele então, a igreja estabelecida, ele vai para outras cidades, vai em outros lugares, pregar o evangelho, como Jesus havia mandado. Lembra que a igreja é composta de pecadores. Aproximadamente 4 anos depois, 4 anos de ter Paulo ido para lá, 2 anos e meio depois de ele ter saído, olha o tempo. Paulo escreve uma carta que é a carta de Paulo aos Coríntios. Ele escreve essa carta, e apesar dessa igreja, em 1 Coríntios capítulo 1, 7, ter todos os dons, Paulo fala assim, vocês têm todos os dons espirituais. Apesar de Paulo ter pregado ali Cristo crucificado, que é a mensagem do Evangelho, muitos erros aconteceram lá pouco tempo depois. Dentre eles, a igreja estava um verdadeiro caos, essa que é a verdade. Havia em Corinto divisões, brigas entre irmãos, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Havia inveja, olha, o meu líder, aquele lá é mais espiritual. Havia arrogância, eu conheço mais a palavra. Havia membros em perversão sexual, a ponto de gente estar na igreja. Quando a gente fala igreja, havia grupos, não havia um templo onde toda a igreja em Corinto se reunia, havia vários, mas ali na igreja havia o seguinte, um jovem que abusava sexualmente ou tinha relações sexuais com a sua madrasta, e ninguém falava nada, dentro da igreja. E Paulo fala que falta disciplina. Vocês não vão tratar esse problema aí? Deixa ele ficar aí no meio para você ver se eles vão estragar tudo. Faltava disciplina. Paulo manda que esse homem fosse expulso da igreja, porque ele não se arrependia. Havia também litígio entre irmãos. 2 irmãos lá que congregavam, tinha uma briga, ao invés de eles conversarem e chamarem outros irmãos, que o princípio de irmãos mais experientes, para ajudarem, eles brigavam e iam para a corte, ou ia para o juiz lá para brigar, contratava cada um seu advogado, e havia briga entre irmãos. O que mais que tinha? Mulheres querendo exercer autoridade, não é de hoje isso então, naquela época já tinha também. Desordem na ceia do Senhor. A ceia, o momento da ceia era uma baderna. A gente levava comida lá e não repartia, aí na hora da ceia, de lembrar o Senhor, ninguém mais estava pensando nisso. Então a igreja ali era um grande caos. Mas tinha um problema lá, e esse que é o que a gente vai ver, que era o mau uso do dom de línguas. Nos capítulos 12, 13 e 14, dessa carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele vai tratar de dons, nós vamos vê-los. Há mais de 20 dons descritos na Escritura para todos aqueles que creem no Evangelho. E Paulo fala disso nesses capítulos de maneira muito clara. E todos nós que cremos de verdade, o Espírito Santo habita em nós, nós temos papel na igreja, no corpo. E cada um que crê deve estar envolvido. Nós vamos ver isso, mas hoje eu quero ver especificamente sobre o dom de línguas. E eu queria mostrar, agora tem um videozinho, antes de nós vermos, eu quero mostrar um vídeo, não é nenhum menosprezo, nem ridicularizar, é mostrar o que acontece hoje em igrejas pentecostais e que eles acreditam em relação ao dom de línguas. Como acontece esse dom de línguas?
O que eu peguei esses vídeos, e especialmente esse é interessante, porque nós estamos falando que o dom é dado para aqueles que creem na graça. A Igreja Católica Romana não prega a salvação pela graça. Mas o que acontece no movimento carismático é a mesma coisa que acontece na Igreja Pentecostal. E essas línguas que são faladas não são idiomas. Foram feitas várias pesquisas em vários lugares do mundo. Não são idiomas, eles não têm nenhuma estrutura de idioma. Eu estou mostrando para a gente entender. Se você já participou, eu já participei, já fui, já quis isso. Já orei pedindo o dom de línguas. Então, se você já viu, você sabe isso. Eu mostrei para a gente, para aqueles que ainda nunca tinham visto. O ponto é o seguinte, irmãos: todo cristão deveria saber que não é a experiência que regula a fé cristã. Mas qual que é a nossa única regra de fé e prática, irmãos? A Escritura. Nós já falamos várias vezes, não é porque está acontecendo dentro da igreja que se fala de Jesus, fala do Espírito, fala de Evangelho, que é necessariamente o mesmo Jesus, o mesmo Espírito, o mesmo Evangelho. Não é porque alguém sente alguma emoção, sinta, entre aspas, a presença de Deus, não é porque experimentou algo, nem porque algo sobrenatural tenha acontecido. Nada disso tem importância alguma se não estiver debaixo da autoridade da Escritura. Toda experiência minha e sua, tudo que eu e você falamos ou não, defendemos em relação a Deus, passa por um crivo, pelo cânon, por uma vara de medida que se chama Bíblia, Palavra de Deus. Se não estiver rigorosa e explicitamente expresso na Escritura, nós não devemos aceitar. 1 Coríntios é uma carta, não é um livro. Não é uma doutrina, não é um livro de teologia, é uma carta para uma igreja. E Paulo escreve para aquela igreja. E ela é uma carta, mas ela é o quê? Divinamente inspirada. Então ela é palavra de Deus. Era para a igreja de Corinto, é para a igreja do mundo inteiro de hoje. Se é palavra de Deus, ela deve ser obedecida. Não é o que você sempre ouviu, sempre fez, sente que regula. É a Escritura, a palavra de Deus. O que acontece no Pentecostes é o início da igreja. Aqui Paulo está falando de uma igreja que já está estabelecida. E aí então ele vai escrever para essa igreja, que lembra do contexto, ela está cheia de erros, cheia de ensinos e práticas erradas. Paulo vai escrever por amor para corrigir aquilo. E aí nós vamos para a carta 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 1. Eu vou projetar os textos aqui. Eu vou saltar os versículos que ele não trata sobre línguas, nós vamos alterná-los, porque nós não temos tempo para fazer tudo hoje. Primeiro texto, olha só. Esse pano de fundo para a gente mostrar o que Paulo está querendo dizer ali. Primeiro ele diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Irmãos em Cristo, quanto aos dons espirituais, quais dons? Ensino, evangelismo, profecia, dom de cura, dom de línguas. Eu não quero que vocês, irmãos, sejam ignorantes. Se ele está dizendo que não quer que seja ignorante, é que existe a possibilidade de ser. Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou escrevendo, que é a palavra de Deus, para que vocês aprendam a prática correta dos dons espirituais. É isso que ele está dizendo. Versículo 4, ele diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito com E maiúsculo é o mesmo. Irmãos, e aí na lista lá você vai ver em 1 Coríntios 12, ele vai falar, como eu disse, de pelo menos 20 dons. Há diferentes tipos de dons para a igreja,
Mas o Espírito Santo, que é quem concede esses dons, ele é um só. Portanto, é o Espírito Santo quem dá dom. Presta atenção, irmãos, e associa com aquilo que nós vimos, aquilo que o padre disse acontece na igreja evangélica. Você começa a falar, vai falando, repetindo, daqui a pouco você está falando em língua. Mas isso não tem base na Escritura, porque é o Espírito Santo quem concede o dom. E isso, irmãos, é muito comum. Paulo está corrigindo esses irmãos que estavam usando o dom de maneira errada. E aí ele diz, versículo 7: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Lembra que nós falamos, o Espírito Santo e toda a palavra tem um propósito, irmãos. Não age de maneira sem nenhuma explicação, sem um objetivo claro. E muito menos para exaltação pessoal. O objetivo é edificação. Para o que for útil. Para quem? Para a igreja. Ele está escrevendo para a igreja. A manifestação ou os dons do Espírito são dados por Ele para cada um daqueles que creem, para o que for útil. Irmãos, a edificação, precisa haver edificação na mente. Eu preciso, para que haja uma genuína edificação, eu preciso entender o que está sendo dito. Eu preciso compreender o que está sendo dito. Como é que Paulo diz para nós examinarmos as Escrituras? Ele elogiou os irmãos de Bereia que examinavam as Escrituras. E isso tudo passa pela mente. Paulo diz para nós renovarmos a nossa mente. Você tem que ter compreensão do que você está fazendo. Se alguém diz amém, se diz amém porque dizem. Ou é o costume da igreja é falar amém, aleluia por qualquer coisa. Não, precisa da mente, que é governada pelo Espírito Santo. Mas um não se separa do outro. Nós somos chamados a prestar um culto o quê? Racional. Culto racional é você sabe exatamente tudo que está acontecendo, você tem compreensão. Quando você traz a oferta ou o dízimo, você está entendendo que eu estou fazendo isso por amor e gratidão, não para ganhar algo em troca. Eu não estou dando um dinheirinho para Deus considerar para mim. Eu estou louvando a Deus, não estou cantando para os outros verem como eu canto bem. Estou louvando a Deus. Eu estou ouvindo o que Ele está falando. Isso eu estou querendo trazer para a minha vida. Tudo isso, irmãos, passa pela mente. Movido e dirigido pelo Espírito. Porque se o Espírito não fizer, você faz tudo isso e não entende nada. Versículos 8 e 10. Aqui ele está falando e ele vai falar de uma lista. Nós não vamos ver toda essa lista. Eu vou só pegar esses dons que são importantes para o nosso estudo agora. Nós vamos passar por eles nos próximos estudos. Aí ele diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Aí tem vários dons. A outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação das línguas. Então ele deu vários dons. Dentre esses dons que o Espírito Santo dá, ele dá variedade de línguas, línguas diferentes, idiomas diferentes, e um dom que é fundamental para a igreja, que se chama interpretação de línguas, ou interpretação dos idiomas. Mais uma vez, é o Espírito Santo quem dá todos os dons. Por isso que a ideia, olha, você pode falar, presta atenção no que eu estou falando, vai repetindo e você vai falar. Eu já vi gente falando assim, fala aleluia, vai falando aleluia, 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 bem rápido, aleluia, 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 você está falando em línguas. Irmãos, isso tem gente que faz, a pessoa acredita naquilo, ela acha que ela está falando. Mas é isso que o texto diz. Irmãos, o dom de língua é um dom sobrenatural de uma pessoa que nunca falou um idioma, começa a falar aquele idioma. Isso é poder do Espírito, é inexplicável. Não é produzido pelo homem, nem por sugestão. A grande questão, e ele fala aqui, há línguas, e outro dom que está junto, interpretação de línguas. Um precisa do outro. A grande questão é que línguas que são essas? Que línguas? Para o pentecostalismo moderno, que começa lá em 1900, essas línguas são línguas de anjos, não são idiomas de homens.
E eles, onde está isso? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Esse é o texto que eles se baseiam. Porque está comprovado que o que vocês estão dizendo não são idiomas de homens. Não, são línguas de anjos. E aí ele pega esse texto e diz, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Acontece que esse é o único texto em toda a Bíblia que fala de língua de anjo. É só isso que fala. Acontece que o propósito maior aqui não é falar de língua de anjo. É dizer que se não tiver amor, você pode ter todos os dons, coisa que não são todos que têm, que não vale nada. É dizer que Paulo fala um pouco à frente, ele fala assim, ainda que eu tivesse fé para mover montanhas, alguém pode mover montanhas? Não. Qual o propósito disso? Não existe. O que ele está dizendo é uma figura de linguagem que se chama hipérbole, mostrando que ainda que fosse algo muito elevado, se não tiver amor, não vale nada. Ele não está dizendo que há a possibilidade de se falar língua de anjos. Ele está querendo dar uma ênfase. Os anjos, quando se manifestarem, muitas vezes, como eles se manifestavam? Em línguas nossas. Eles falavam com as pessoas e as pessoas entendiam. Usar esse verso, além disso, é contrário a um dos princípios que nós cremos de interpretação da Escritura. Olha o que, essa é uma regra, irmãos, que serve para qualquer coisa na palavra. Olha o que diz, para a gente entender. A regra infalível de interpretação das Escrituras, de como você e eu devemos ler a Escritura, é a própria Escritura. Portanto, sempre que houver dúvida quanto ao verdadeiro e pleno sentido de qualquer passagem, sentido este que não é múltiplo, mas único, não pode alguém entender o A e o outro B, os dois são opostos, isso não pode, porque a palavra de Deus não se contradiz. Essa passagem deve ser examinada em confrontação com as outras passagens que falam mais claramente. E língua de anjo é claro? Não, só tem esse. E idiomas humanos? É claro? Perfeitamente. Atos 1 Coríntios 14. Ele está falando de idiomas humanos. É claro, os textos vão mostrar, nós vamos ver mais alguns. Então eu não posso desenvolver uma outra regra. Eu não posso desenvolver uma regra, um ensino, doutrina ou prática com base em um versículo somente. Isso é um erro de estudo da Escritura. Não posso fazer isso. E se faz isso. É tirar um texto do contexto para defender e desenvolver um ensino e uma doutrina. Irmãos, não há nenhuma razão para distinguir as línguas que acontecem lá em Atos 2 do que Paulo está falando aqui. Não existe nenhuma razão, não precisa disso. Portanto, as línguas aqui, nós cremos, são idiomas humanos. Mas há outras questões. Não é só essa, há outras questões. No pentecostalismo, uma das evidências do batismo no Espírito Santo é falar em línguas. Você foi batizado no Espírito Santo? Eu fui. Você falou, teve línguas? Não, então a evidência de batismo no Espírito Santo é línguas. A Bíblia diz? Não. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Olha o que Paulo está dizendo, claro. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Quem são esses todos, irmãos? Todos aqueles que creem em Cristo. Todos nós somos batizados em um Espírito. Todos. Mas tem que falar em línguas para ser batizado em Espírito. Não é isso que o texto diz. Todo mundo tem que falar em línguas. Não é isso que a Bíblia diz. Creu em Cristo, foi batizado no Espírito. Agora, andar em Espírito, estar cheio do Espírito, aí é outra coisa. Aí envolve uma resposta de tempo com o Senhor, de contato com a palavra. Mas batizado, todos nós fomos batizados no Espírito, batizados na cruz, na morte com Cristo. Mas aí ele diz então que a evidência de que todos falam em línguas. Você foi batizado no Espírito? Não, você tem que falar em línguas para ser batizado. Mas o que o texto de 1 Coríntios capítulo 12, os versículos 29 a 30 diz? Presta atenção, irmãos, nesse texto. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 29 a 30. A evidência de que alguém foi batizado no Espírito Santo é falar em línguas, certo? De acordo com o pentecostalismo. É isso? Olha o que o texto diz.
Paulo está fazendo uma pergunta retórica. Já tem resposta no texto. Ele diz assim: portanto, porventura são todos apóstolos? Ele está falando dos dons. Apostolado é um dom, profeta é um dom, doutor em línguas, curas, são todos dons. Aí ele diz: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Qual é a resposta clara para esse texto, irmãos? Todo mundo aqui é apóstolo? Quem é apóstolo? Levanta a mão. Todo mundo tem dom de cura? Tem. Mas tem irmãos que foram apóstolos? Sim. Tem irmãos que tiveram dom de cura? Sim. O que ele está dizendo? Que todos têm todos os dons? Não. A resposta está na pergunta. Então, se a evidência do batismo no Espírito é falar em línguas, e não são todos que falam línguas, então nem todos são batizados no Espírito Santo, como é que nós lemos que todos foram batizados em um só Espírito? É o Espírito Santo quem dá o dom, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, todos os dons, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem reparte como quer? Eu e você podemos pedir um dom para o Espírito e ele não dá, porque ele dá quando ele quer, para quem ele quer. Então o dom de língua você pode orar e ensinar a pessoa a falar. Se esse dom não for dado pelo Espírito, se o Espírito Santo não quiser dar, porque é o que o texto está dizendo, ele dá, ele reparte como ele quer, com o objetivo, edificação da igreja. Só que o que acontece, o problema é que os ventos de doutrina, hoje não se enfatiza isso muito, mas há 20, 30 anos atrás era enfatizado, e todo mundo que ia para uma igreja pentecostal tinha que falar, tinha que buscar, por quê? Porque todo mundo lá está falando. Mas se o Espírito Santo não deu, e ele não dá isso para todos, ele reparte como quer. Mas as línguas são um mistério. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 2 a 4. Como é que se são idiomas humanos e as línguas são um mistério? Como é que se associa a isso? Responde a isso. Aí ele diz: quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aí ele quer dizer, tá vendo? Não são línguas humanas, são uma língua que é misteriosa. Portanto, língua de anjos. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento, consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Como é que se explica isso? Deus é o criador das línguas, é ou não é? Foi ele que fez a divisão em Babel. Se eu começar a falar em japonês aqui, ninguém vai entender, mas Deus entende. Está explicado o texto. Não é mistério uma língua que ninguém sabe o que é. Eu posso falar em uma outra língua que eu não sei, e aí ele está falando, edifica-se a si mesmo. Eu posso falar, eu não entendo com a minha mente, mas eu estou falando em um outro idioma que Deus entende e recebe o que eu estou dizendo. Mas para nós é um mistério, porque eu não conheço japonês ou chinês, ou qualquer outra. Entende que esse mistério não é língua de anjo. Está claro ou não, irmãos? Versículo 14. De 1 Coríntios 14, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. E aqui é uma verdade. Uma pessoa que o Espírito Santo concedeu o dom de línguas, ela pode orar em outro idioma, ela não entende, mas há uma edificação para aquela pessoa. Mesmo que ela não entende. Como é que essa edificação se dá? Nós não sabemos. Mas isso é verdade, nós não estamos desconsiderando. A questão toda é que isso não pode acontecer na igreja, porque perde o foco. Entende? Se é um dom genuíno de um idioma, e que o Espírito Santo dá, então essa pessoa tem, ela deve exercitar. Só que há um contexto, que o texto mais à frente vai dizer. Alguns vão dizer, está vendo, eu posso orar em língua, mesmo que seja um outro idioma, eu posso orar essa outro idioma no culto, porque ele está dizendo que há uma edificação individual. Mas o que a palavra de Deus diz? Versículos 13 e 14. Por isso, quem fala em língua, ou um outro idioma, ore para que possa interpretar.
Pois se eu oro em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, aquele que ora em língua, Paulo diz assim: se você tem esse dom com o Espírito Santo, você deve pedir ao Espírito Santo, e aí você pode pedir, ele concede, que ele interprete, porque daí você vai entender o que você está falando. Com a mente você vai entender. E outras pessoas que estão à sua volta, e aí na necessidade do intérprete, as pessoas que estão à sua volta vão entender. Agora, quando que isso acontece hoje? Quando que isso acontece hoje? Essa que é a questão. Mesmo individualmente, o ensino é para aquele que tem o dom de acordo com a Escritura, para que ele possa entender o que Deus está falando. E na igreja? Pode. Na igreja, na reunião pública, versículo 6 do capítulo de 1 Coríntios 14. Olha a resposta. Agora, irmãos, se eu for ter convosco, Paulo dizendo, e ele falava em línguas, falando em línguas, o que vos aproveitaria? Se eu não vos falasse por meio de revelação, ou ciência, ou profecia, ou doutrina. Se eu chegar e falando em outra língua, o que vocês vão aproveitar? A resposta é nada, você não está entendendo. Então eu tenho que falar para que vocês entendam por meio de ciência, profecia e doutrina, que é o que nós estamos fazendo agora. Profecia, eu estou profetizando agora. Profetizar não é falar o que vai acontecer na sua vida. Deus pode fazer isso? Há exemplos na Escritura, sim. Mas a profecia é, em essência, falar o que a palavra de Deus diz. Isso é profecia. Profecia é Deus falando. Como é que Deus fala? Pela palavra dele. É isso que ele está falando. Agora, se eu falar em um outro idioma, o que vocês vão aproveitar? Vocês não estão entendendo nada. Irmãos, ele está corrigindo o que está acontecendo lá na igreja. E quando a gente fala aqui, e às vezes mostra isso, alguns não querem receber a correção. E para nós, e alguns de vocês já passaram por isso, nós cremos dessa forma. É assim que deve ser. Qual que é a resposta clara? A igreja de nada aproveitará. Olha só mais uma vez como são idiomas. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 9 a 11. Ele está falando disso, e aqui volta para mostrar que é um idioma humano. Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Será que ele está falando idiomas do mundo? Estrangeiro? Será que ele está dizendo o quê? Língua de anjo? Não. Está falando de outros idiomas. Chegar um russo, começar a falar, vir um pregador russo aqui, precisa de um intérprete. Ou se Deus deu um dom para você falar em russo, louvado, você começar a falar, ninguém vai entender nada. Então deve ter um intérprete. Versículo 23 de 1 Coríntios 14. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Irmãos, é isso que acontece. É ou não é, irmãos? Vocês não creem de onde? Não creia, de acordo com a Escritura. De acordo com a Escritura. Não do jeito que se faz. Qual que é o propósito da palavra? Para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Então, se está errado, o Senhor tem misericórdia. Até aqui eu tenho aprendido assim, agora eu estou vendo à luz da tua palavra que não é assim. Isso serve para qualquer área da nossa vida, irmãos. Mas Atos 2 não tinha intérprete, não precisava. Tinha 15 nacionalidades lá. Eles foram falando para as pessoas que estavam à volta, nas línguas deles, eles estavam entendendo. Está claro ali. E Atos 2 não se repete. Atos 2 é o início da igreja, não se repete. O que Paulo está falando é para a igreja que já está estabelecida, aqueles que creem, que se reúnem. Há uma regulamentação.
Então não pode falar em línguas na igreja. Lembra que aquele que fala, peça o dom de interpretação. Versículos 27 e 28 de 1 Coríntios 14. Se, porém, alguém falar em língua, pode falar na igreja? O texto está respondendo. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3. Nós vimos o vídeo lá. Não era daquele jeito. E olha lá. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Está claro ou não? Precisa ser doutor em teologia para entender isso? Não. Pode, sim, desde que passe pelo crivo da Escritura, assim como qualquer outra prática. Por que acontece isso, irmãos? O que é falar em línguas na igreja sem intérprete? É um ensino errado, é desobediência à palavra de Deus, é uma falsa espiritualidade e é egoísmo. Porque o propósito da igreja é a edificação do corpo de Cristo, não individual. Para que eu estou fazendo algo que eu não estou entendendo e as pessoas que estão à minha volta não estão entendendo? Qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo de um pastor chegar e começar a falar? Ele está pregando, de repente ele solta umas palavras em língua estranha, sem questionar que aquilo lá seja um idioma, o que na maioria das vezes não é. Qual é o propósito daquilo? Para que esse pastor ou apóstolo está fazendo isso? Qual é o propósito? Deixa para você, eu tenho uma teoria para isso, mas eu queria que você pense sobre isso. Para que serve isso? Alguns vão justificar, mas e a liberdade do Espírito? Afinal, onde a igreja está, o Espírito tem liberdade. Maravilha, verdade absoluta, o Espírito Santo tem liberdade no nosso meio. Acontece que o texto também diz nos versículos 32 e 33 de 1 Coríntios capítulo 14, que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Há liberdade? Liberdade não é bagunça. E outra, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que é? Eu comecei a falar em língua, não conseguia parar. Não é verdade. O espírito do profeta está sujeito, significa assim, que a pessoa que tem o dom, ela manifesta aquele dom porque ela sabe o momento que deve manifestar, ela não perde o controle, ela sabe que só deve falar em língua se houver intérprete. Então isso ela está sob o domínio da mente dela, volta para a mente. Entende, irmãos, como não tem como desvencilhar um de outro. O que é triste é que muitos irmãos incorrem nesses erros por causa dos ensinos errados dos seus líderes. Eles são responsáveis. Irmãos, é claro que uma pessoa na direção do Espírito Santo tem a evidência do Espírito Santo. Qual é a evidência do Espírito Santo, irmãos? Falar em línguas, domínio próprio, mansidão, controle do Espírito sobre a pessoa. Uma pessoa no Espírito Santo não vai causar desordem no culto, não vai ser mais espiritual, ela vai desejar a edificação da igreja e ela vai respeitar a palavra de Deus. Mas Paulo, e nós vamos terminar, mas Paulo não proíbe falar em línguas, verdade? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39. Ele fala, busque primeiro a profecia, nós vamos ver isso. Se você quer um dom, peça o dom de profetizar. Sabe o que é o dom de profetizar? Pregar a palavra. É muito mais importante do que línguas. Mas ele diz assim, busca a profecia, depois ele diz assim, e não proíbam falar em línguas. Está vendo? Você não pode proibir falar em línguas na igreja. É verdade? É. E aí, irmãos, existem alguns irmãos, homens de Deus, que entendem que devido ao erro que acontece hoje, e devido à história de não haver na história a manifestação do dom de línguas depois de Pentecostes, nos séculos que vieram, eles dizem assim, esse dom cessou. A Bíblia não diz isso, então nós não podemos afirmar isso. Agora, não é porque ela diz que não cessou que nós vamos aceitar tudo.
É verdade que o dom de línguas no início da igreja tinha um propósito específico: atingir judeus. Isaías tinha dito: pelas línguas de outros povos eu vou trazer o evangelho para esses aqui que eram judeus. Então tinha todo um contexto naquilo ali. Mas nós não podemos dizer que cessaram esses dons. Agora, eu não posso proibir também. É verdade, eu não posso proibir. Irmãos, por que nós... O que significa não proibir? Nós vamos terminar com isso. Por que nós estamos vendo isso, irmãos? Primeiro, porque está na palavra. Na Bíblia a gente tem que tratar. Segundo, para explicar que nós cremos na ação do Espírito Santo. Mas nós cremos de acordo com os limites que estão estabelecidos na Escritura. O que nós podemos tirar em relação ao dons de línguas na igreja, descrito na Escritura? Primeiro, que ele é somente dado aos cristãos. Quem crê no Evangelho, nasceu de novo, crê na graça. Só cristãos têm. Irmãos, existem manifestações de outras línguas em religiões afro, em misticismo, e que é triste pensar, parece muito o que acontece em muitas igrejas. Religiões afro que adoram animais, e que quando homens de Deus vão lá pregar o evangelho, expulsam demônios lá. Mas naquelas religiões aparecem dons de línguas, que obviamente não são os dons dados pelo Espírito Santo. O dom é dado somente para cristãos. Ele é concedido pelo Espírito Santo. Você pode até pedir, mas se ele não quiser dar, ele é Deus, ele faz o que ele quer, ele pode não dar. E a ideia é que todo mundo tem que falar, não é verdade à luz da Escritura. O Espírito Santo dá para quem ele quer. Aqui as referências lá dos textos. Não é dado a todos os cristãos. Ele tem um propósito de edificar a igreja. O que aconteceu quando o Espírito Santo vem em Atos 2? Eles pregaram e aquelas pessoas falaram, olha as maravilhas de Deus em nossa língua. Aquilo despertou aquelas pessoas a ouvirem o que Pedro pregaria depois e crerem no Evangelho. Há um propósito absolutamente claro: edificação da igreja. Não pode ser proibido, que é o ponto aqui. É verdade, desde que os dons sejam idiomas humanos. Não vai ser proibido, mas se forem idiomas humanos. Não vai ser proibido se forem no máximo 2 ou 3. Não vai ser proibido se houver intérprete. Não vai ser proibido se houver intérprete. Não deve. Então essas são as bases. Se passar por esse crivo, nós cremos. Aquele que tem o dom domina, e cada um fale de uma vez. Esses são os crivos da palavra em relação a dons de línguas. Eu creio que a palavra é clara nesse sentido, irmãos. E era importante que nós tratássemos, porque nós temos conversado e recebido alguns irmãos que às vezes vêm com essas questões. Nós cremos, mas nós cremos que a palavra regulamenta toda a prática da igreja, da verdadeira igreja. Amém?